Céu, muito obrigada por mais um dia. Abençoe todas essas pessoas que estão aqui. Muito obrigada por ter me curado. E se alguém tiver com alguma coisa, cura ela também. Amém. Abençoe todos os nossos dias. Abençoe todas as famílias, todos os animais. E a família e os animaizinhos de todo mundo que estão aqui. Amém. Muito obrigada por mais um dia. Amém. E obrigada por comida que está na nossa mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus, muito obrigado, meu Pai, por Aleluia. mais um dia, Jesus. Obrigado por esse domingo, Senhor. Estamos aqui celebrando, ó Pai, Glória a Deus. Amém. a cura da Vivi. Aleluia. Em nome de Chega lá para Jesus, eu quero te chuva. agradecer, Senhor. Aleluia. Quero agradecer cada pessoa presente aqui, Chega lá ó para Pai. Chirica. Cada pessoa que está aqui, Aleluia. ó Pai, enfrentou junto comigo, Chirica, para eu chuva. passei, ó Pai. Cada pessoa que Aleluia. está marcada na minha vida, no meu coração. Aleluia. Que estão guerreando, ó Pai, orando, ó Pai, e me ajudando, ó Pai, com uma mensagem, com uma oração. Ó Deus, eu não sei como agradecer, Jesus. Aleluia. Eu agradeço pela vida da minha filha Lívia, porque o Senhor cuidou de tudo, o Senhor Aleluia. preparou tudo, e ela está Aleluia. curada. Aleluia. Toda a Obrigado, glória Jesus. seja dada a ti, Senhor. Eu fico muito feliz, ó Pai, Aleluia. porque o Senhor esteve conosco todo aquele Aleluia. momento. E agora, ó Pai, passando um ano, ó Pai, Aleluia. o Senhor mostrou para nós que o Senhor curou, o Senhor abençoou, Aleluia. o Senhor foi detalhista em tudo, ó Pai. Eu só quero te agradecer em cada pessoa, Aleluia. agradecer a cura da minha filha, agradecer minha mãe que largou tudo, Senhor, lá no Paraná e veio me ajudar, agradecer as orações, as alegrias, agradecer a família, eles amam ter no hospital. Aleluia. Agradecer minhas irmãs que ficaram orando por Pai dos irmãos, Senhor. Sem essa família, Senhor, eu não seria nada, Pai. Aleluia. Todos oraram, Senhor, e o Senhor nos ouviu, Pai. Nós viemos, ó Pai, aqui te agradecer do nosso fundo do nosso coração. O Senhor é maravilhoso. O Senhor me curou minha filha. O Senhor pode curar todas as pessoas enfermas. O Senhor já morreu e o Senhor já levou naquela cruz. Tudo, ó Pai, com o seu sangue derramado lá, Senhor. Obrigado, toda a honra, toda a glória seja dada a ti, Pai. Em nome de Jesus, agradeço por cada pessoa aqui, abençoa a família de cada pessoa. Aleluia. Abençoa minha filha, minhas duas filhas, minha Aleluia. mãe, meu esposo, ó Pai. Vem tocar o coração deles, Senhor. Ele fala cada coisa, Senhor, que nos tem, Senhor. Ele baixou no cotolo balari. Baixou no cotolo balari. Ele E da lavada choro, do lobada xerica tá lá, aleluia, aleluia, xerica, choro, cotolo balari. Sim, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Xerere barala maramana. Aleluia, Senhor. aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Xerere barala maramana. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Te Aleluia. adoramos. Amém. Privilégio de estarmos juntos, reunidos. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Homens, te agradeço, te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço, te agradeço. Glória a Deus. Aleluia. Te agradecemos, Senhor, nessa tarde, essa noite, tarde, Senhor, especial, onde estamos reunidos para te agradecer e agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, bendito, bendito. Ei, cara, te adoramos, te adoramos. Aleluia. Amém. Vocês têm a letra das músicas aí no celular, amém? Sou grato por tudo Aleluia. que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração.
Cristo será sempre minha canção. Aleluia. E eu grato, eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Obrigado, Senhor. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. É nossa canção para sempre. Não há nada como tu, ninguém, Senhor, se compara a ti, Pai. Te louvamos, Pai, te louvamos, te louvamos. Te adoramos, não há outro, nem ninguém como tu, Jesus. Grande
é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, somente dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer neste lugar, aleluia. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Jesus. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Não há outro como tu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Jesus. Você pode dizer com as suas palavras o que você gostaria de dizer ao teu Deus, ao único Senhor e Salvador da tua alma. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, adorado seja. Entronizado, Senhor das nações, desejado da minha alma. Oh, querido do meu coração. Obrigado, Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome mais doce, nome mais lindo. Não há ninguém como tu. Oh, Brebamanai, Chloe, Bamaná. Bendito, santo, santo. Engrandecido é o teu nome. A ti toda a honra, toda a glória, todo. Quem não te louvará? Quem não glorificará o teu nome eternamente? Tudo que há em mim bendiga o teu nome, Senhor. Espírito, alma e corpo levado cativos à obediência da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, queridos. Imagina, glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho... Olá, chegou. A visitante. Ô, irmã, obrigado. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, privilégio estarmos juntos. Amém. No final nós vamos fazer as apresentações. Temos alguns... Quem é Vitor? Um deles é Vitor, isso. Guardei o... né? O nosso querido já estava aqui semana passada. Deixa eu ver. Quem mais? Não vi semana passada.
Depois a gente faz a listinha de presença. Né? Amém. Amados, eu passei para vocês aí no WhatsApp o esboço e os versículos. Todos receberam? Sim. Amém? Sim. Ok. Samira repostou. E hoje nós temos um momento de muita alegria, um momento de felicidade. Estamos aqui na casa da Viviane, com as suas filhas, seu esposo. Já está aqui, né? Meu pai? Meu pai saiu. Ah, tá, não está, mas já está por aí. Ok, de qualquer forma, agradecer a ele, a Vivi, a vocês, por estarmos aqui. Momento de alegria, né? Por estarmos comemorando um culto de ações de graças por aquilo que o Senhor tem feito na família, fez em especial na vida da querida Vivi. Vou chamar de Vivi, tá, Vivi? E o que gostaria de compartilhar hoje, nesse processo todo, é que algo que tem a ver com tudo que nós temos construído, temos falado nesses dias, nesse tempo. E eu tomei de lado aqui para os irmãos, eu peço desculpas, mas se os irmãos quiserem vir para cá... E tem a ver com o projeto que Deus tem para nós, né? E a palavra de Deus nos diz que o sonho de Deus, de fato, para cada um de nós, e Ele nos colocou nesse projeto inicial, chama-se como? Alguém tem alguma pista? Você já nasceu num projeto. Família. Família. Vamos dizer juntos? Família. Isso, agora juntos mesmo. 1, 2, 3. Família. Uma palavra, uma nomenclatura que tem sido tão atacado, tão vituperado, tão desconfigurado, né, forçosamente tentado ser desconfigurado. Por quê? Porque o inimigo sabe o quanto isso é importante, porque Deus é um Deus de família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos conduziu e nos criou a sua imagem e semelhança. Então nós também somos um ser para vivermos em comunidade. E nós também temos 3 partes. Nós somos um ser espiritual, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Ok. E Deus então é espírito. Onde Deus habita seria espírito. Onde Ele habita? Espírito. No nosso espírito. Amém? Ele não habita hoje em templos humanos. Ele disse que não habitaria mais em casas feitas por mãos de homens, mas através do batismo no Espírito Santo, quando veio lá em Pentecostes, Ele foi derramado sobre toda a carne. Então Ele habita em nós. Amém. Queira você aceitar isso, ou acreditar nisso, ou viver isso, ou não, você tem o poder do Espírito Santo à sua disposição. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguns querem, outros não querem. Eu vou repetir. Você tem o poder do Espírito Santo à sua disposição. Amém. Amém. Mais alguns agora querem. Glória a Deus. Mais pessoas estão agora entendendo. Você tem o poder do Espírito Santo à sua disposição. Amém. Amém. Para quê? Ahá. Para fazer a boa obra. Fazer a boa obra. E qual seria esta boa obra? Seriam apenas as questões externas? Seriam, e óbvio que nós temos que fazer a boa obra, mas vamos ver então a nossa referência. Quem é a nossa referência? Jesus. Jesus veio e Deus, Ele não escolheu dentro do projeto família, Ele não criou um movimento, Ele não mandou uma galera. Ele mandou os profetas no Antigo Testamento, Ele fez vários sinais, fez vários prodígios, mas Deus Ele escolheu e mandou um emissário. E esse emissário não foi nenhum dos profetas, embora eles assim agissem no Velho Testamento. Não foram os homens, os reis, que foram pedidos pelo povo. Deus não queria que eles tivessem outro rei que não Ele, mas o povo quis imitar as outras nações e pediu para si um rei. Você pode ler isso lá em 1 Samuel. Depois você pode ver que Deus não gostou muito da história, mas atendeu o povo.
E sempre que Deus ouve a voz do povo, não dá muito certo. Desde aquela época parece que não dá muito certo. Mas porque a gente não sabe de fato o que nós precisamos, ele sabe, né? Ele nos ama e sabe. Mas enfim, e ele queria ser o único Deus, o único Senhor. Ele falou: olha, um rei vai cobrar imposto de vocês, eu não cobro. Vocês têm certeza? Não, todo mundo tem rei, nós queremos também. Vocês não são todo mundo, já dizia meu pai e minha mãe, e a gente diz isso para os nossos filhos hoje. Vocês não são todo mundo, mas enfim. E aí o povo resolveu ter o rei. E aí então Deus escolheu e mandou uma pessoa. Quem era que ele mandou? Jesus. Por que ele mandou Jesus? Porque em João 3,16, né, nós conhecemos de trás para frente, de ponta cabeça, do avesso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que ele deu Jesus? Por que ele não deu um anjo? Por que ele não deu um querubim? Por que ele não criou outro ser? Por que ele deu Jesus? Interrogação. Porque Jesus era o melhor que ele tinha. Por que Jesus era o melhor que Deus tinha? Era o filho. Era o filho. Então Jesus era o filho. Então era o melhor que o pai tem, é o filho. O filho é o que do pai? Uma continuidade. É o próprio, nesse caso ainda, o próprio Deus. Então, quando você vê o filho, Jesus fala: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus falando: quem vê a mim, vê o Pai. Então, Deus deu Jesus, porque Jesus era o melhor que ele tinha, porque Jesus é o próprio Deus. Então, amar é uma decisão de dar o melhor de si. E eu não consigo tomar essa decisão todos os dias na minha força. Eu estou falando de mim. Orem por mim no final, por favor. Eu sei que vocês conseguem. Mas eu não consigo. Se não for através do poder do Espírito Santo, se não for através de muita quebrantamento, com reconhecimento de que, por mais que a gente acha que sabe alguma coisa, não sabe nada, de depender do Espírito Santo. E aí então, eu estou dando uma introduçãozinha para a gente entrar na boa obra que o irmão comentou aqui. Desculpa, esqueci o nome do irmão. Paulo César. O irmão Paulo, inclusive nós vamos ler o que o irmão Paulo escreveu lá em Romanos. Foi, o irmão estava inspirado naquela época. Mas, quiser já abrindo aí a sua palavra em Romanos, capítulo 14. E aí eu coloquei aqui no texto. Então, família é um projeto de Deus para cada um de nós. E em Romanos, Paulo vai nos mostrando que a família, ela tem uma base, ela tem vários princípios, mas a base, a família baseada em Deus, ela precisa, e nós precisamos entender que uma família, como ela vem do coração do Senhor, a Yolanda aqui, um abraço para você, querida, entre outros irmãos, desculpe não citar a todos. Uma família que tenha uma boa base, ela vai continuar tendo os mesmos problemas que todas, mas com a boa base você pode vencer os problemas. E qual é a melhor base que não o Senhor? E o Deus, então, nos dá uma base e nos dá princípios para que vivamos aquilo que Ele tem colocado, para que façamos a boa obra e através também do poder do Espírito Santo. Então, em Romanos 14, nós vamos começar lá do versículo 17 para depois voltar um pouquinho. Eu não sei qual é a ordem que vocês estão, mas eu acho que a folha é 1 mesmo. Romanos 14, 17, todo mundo tem aí no seu celular? Sim. A gente mandou. E diz assim, nessa versão da Bíblia Nova Transformadora, ok? Nessa versão aqui. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também vão receber a aprovação de quem? Das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros.
Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer ou de beber vinho ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem o direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considerem correto. 23. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois se vai contra as suas convicções, se faz qualquer coisa sem convicção, você está pecando. Bem, imagina. Então, esse texto nos mostra, e aqui já lendo o texto de baixo, em 1 Coríntios 1:10, ok? 1 Coríntios 1:10. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam de novo como em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Pensamento e propósito. Vamos lá. É fácil fazer isso em família? Não. Às vezes, e infelizmente, eu digo infelizmente porque em detrimento da família, né? Mas imaginando que, às vezes, numa empresa ou em qualquer outro lugar, você pode ter o mesmo objetivo que alguém, o teu chefe, ou que a empresa, e você tem objetivos pessoais e tal. Às vezes é mais fácil você alinhar alguns objetivos fora do âmbito familiar do que no próprio família. Mas não é esse o coração de Deus. Porque não adianta nada eu ganhar o mundo lá fora e perder a minha própria casa ou a minha própria alma. Porque hoje nós não vamos falar sobre isso, mas no casamento a mulher representa a alma do marido. Né? Nós não vamos ter tempo para abrir esse assunto, um dia a gente vai falar sobre isso, assim como a igreja, né? Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito. Deus, o Pai, aponta para o Espírito, Jesus aponta para a alma e o Espírito Santo aponta para o corpo. Nós temos no nosso espírito Deus habitando, o Espírito Santo foi derramado sobre o corpo e Cristo aponta para a nossa alma. Então nós temos que salvar a nossa alma. Cristo derramou a dele na cruz e Cristo é a alma de Deus que foi derramada na cruz por nosso lugar. Então Deus matou a própria alma para que nós tivéssemos ganho a nós. Isso aqui pode ser um pouco mais profundo, eu estou colocando alguns conceitos aqui, depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas voltando aqui, como que eu volto e eu consigo, às vezes, ter alinhamento fora, da porta para fora da minha casa e não consigo ter dentro da minha própria casa? E isso fala das pessoas com quem eu convivo, seja cônjuge, sejam filhos, mas isso também fala... E eu vou usar aqui um erro de português a propósito, isso fala de migo comigo mesmo. Porque às vezes eu não faço nem o que eu quero fazer. Eu só estou falando de mim de novo, né? Desculpa. Porque às vezes você está cheio de boas intenções, você tem até a boa vontade, fala, hoje vai. E chega no final do dia e você fala, não foi de novo. Verdade ou não? Verdade. Ou só acontece lá em Guarulhos? Acontece em Santana. Santana também? Nossa! Aqui na Queimação, puxa. Acontece muito aqui no Brasil, São Paulo, Estado. Por que será que isso acontece então? Se esse é um projeto de Deus, que nós tenhamos unidade. Então, quando Jesus ora em João 14, João 15, a oração sacerdotal, quando ele já está preparando seus discípulos, está chegando a hora, né? Vai indo lá, capítulo 16, 17, ele começa a interceder e está falando, olha, e ele ora e fala, Pai, que eles sejam um como nós somos um, não é apenas um com o meu irmão, com a minha irmã, não é apenas um com quem eu estou vendo, mas um em mim mesmo, onde eu alinho meu espírito, alma e corpo com a vontade e o propósito de Deus para mim. Agora, se eu não consigo ser um comigo, como é que eu vou ser um com o outro que eu estou vendo?
Se eu não aceito a mim mesmo, se eu não compreendo a mim mesmo, e aí, falando hoje de um momento de gratidão que nós estamos aqui, que tem isso a ver com a gratidão, tem tudo a ver com a gratidão. Porque quando eu tenho um coração grato por aquilo que Deus tem feito na minha vida, eu me permito ser transformado por aquilo que Ele está fazendo, e não fico me comparando, ou cobrando, ou medindo através de uma outra régua, que não a palavra de Deus. Porque hoje, né, nós estamos sendo levados, conduzidos a viver uma imaginação. Na minha época, não sei, acho que na época da Vivi ainda não tinha o Mundo da Lua, né? Tinha o... Como é que é o nome do programa? Lucas Silva. Tinha... Você não viu isso, né? Vocês não assistiram isso, viram? Nem sabe o que é isso. Beleza. Desculpa aí. Tô me sentindo velho agora, mas tá bom. Lucas Silva, direto do Mundo da Lua. Hoje nós estamos num outro programa parecido, só que agora mudou o nome, né? A gente está no Mundo da Lua diferente agora. Um pedacinho de plástico tem mandado a gente viver em outro mundo. O mundo da realidade agora é olhar nos olhos, sentir o que o outro sente, se identificar, ter percepções, parar para ouvir. Tudo virtual agora. Não, e o parar para ouvir e meditar, então. Imagina, eu quero tudo rápido, tem que ser no máximo 10 segundos. 15 se for muito bom. É Reels, agora é Reels, é Shorts. Se Deus não falar com você em Shorts, Ele está perdido agora. Deus, acelera aí. Oi? Quem está nos acelerando? Lembra? Falamos semana passada, se o diabo não pode te parar, ele vai tentar te acelerar. Para que você atropele todo o processo e perca o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, que é você, igreja. Jesus, que forte. Eu e você somos a igreja. Então, se eu não paro para ser grato, como nós hoje somos gratos pela vida da Vivi, pelo milagre, pelo que Deus tem feito, pelo que a gente às vezes não está vendo com o olho nu, nós gostaríamos de estar vendo outras situações, gostaríamos de ter pessoas sentadas aqui, gostaríamos de estar abraçando outros ali, mas o Espírito Santo não deixou de trabalhar. Ele está agindo. Ele vai além do que nós pensamos ou podemos ver, porque não depende dos nossos olhos. A fé é a convicção de que Deus está fazendo. É a certeza de que Ele é fiel e Ele vai fazer a vontade dele, boa, perfeita e agradável, porque Ele é fiel não a mim, mas à palavra dele que habita em mim, habita em você. Ele é fiel a Ele mesmo que habita dentro de você. Agora, se Ele habita dentro de mim, por que eu às vezes estou levando uma vida lame? Porque você não tem dado, e eu não tenho dado, voz ao Espírito que habita dentro de nós. E aqui Ele está falando, olha só, nós lemos aqui, procurem não dar atenção só àquilo que é comida e bebida. Porque nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio já dizia isso, Jesus repete isso em Mateus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Porque naquela época, só naquela época, as pessoas achavam que prosperidade é o que você tinha em casa. Era o tamanho, não da TV, era do cavalo, né, era do burro, dos bois, enfim, né? Agora é da TV, do modelo do celular, é do carro do ano, é dos tênis, sei lá. É por isso que nós vamos medir se alguém tem sucesso? Adianta ter todas essas coisas e um vazio dentro de si? E na hora do desespero você olhar e clamar para alguém, não saber para quem? E achar que você não tem certeza se Deus está te ouvindo, ou para onde você vai, ou quem é Deus, que é pior ainda. E aí, ele está falando, parem de olhar para essas coisas, porque o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é... Vocês leram aí junto comigo, amém? O que o reino de Deus é? Justiça, paz e alegria no Espírito. Então a alegria não depende de algo que venha de fora, da risada ou da piadinha jocosa que eu tenho que ouvir de alguém escarnecendo do próximo. Mas é algo que vem de dentro, não depende de algo que vem externo. Agora eu te pergunto, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, dá para eu ter isso sozinho? Só tem um jeito de conseguir isso, vivendo como ermitão?
essas características do reino, elas envolvem outras pessoas. Percebe que o reino foi feito para viver em comunidade. E a primeira comunidade fala da família. E hoje nós estamos felizes por estarmos aqui na família da Viviane, amém? Ela está nos recebendo. Amém. Filipenses 2, nós não lemos, está aqui na mesma folha. Diz assim, Filipenses 2, de 1 a 5. Quero ler rapidamente com você. Há alguma motivação, capítulo 2, versículo 1, de 1 a 5. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, se amando de verdade, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e num só propósito. Eu acho que continua aqui na outra folha, deixa eu ver. E num só propósito. Não sejam, versículo 3, na folha 2 aí, se você mudar, na outra. Sejam egoístas. Não sejam o quê? Egoístas. Egoístas. Nem tentem impressionar a ninguém. Sejam humildes. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem os seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao seu lugar mais alto de honra. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Agora, se a Bíblia está nos ensinando, se o manual do fabricante fala para a gente não ser egoísta, por que será? Isso é pra você. Vamos usar a enxada em vez de usar pá, né? Puxa para você, não joga por... Vamos puxar para cada um de nós. Mas, porque tem vida além do nosso umbigo. Né? Nós temos que entender que se Deus nos colocou numa família, como colocou as meninas, cada um de nós, é uma responsabilidade grande para os pais, primeiro, aprenderem a ser filhos e filhos de Deus, ouvirem a voz do Pai Eterno e transferirem esta. Nós temos falado de legado, temos falado de uma geração de Isaac. Né? Isaac não tem muitos versículos na Bíblia, não tem muitos capítulos. Vimos semana passada, Abraão tinha 13 capítulos, Jacó tem 8, Isaac tem 2,5, Mali 3. Isaac não fala muita coisa. Abraão, pai da fé, Jacó, pai de nação, 12 filhos, tribo gigante. Isaac não conseguiu nem escolher esposa para ele, foi o servo que escolheu, mãe morreu, chorou, consolou, mas ele foi o elo. Mas ele foi um elo de duas gerações. Ele ligou. Ele foi filho de um grande pai e pai de um grande filho. E Deus tem nos chamado para ser elo de uma geração que hoje não sabe o que é ter paternidade. Não sabe hoje quem é o seu pai. É difícil falar de paternidade para uma geração órfã. Uma geração que está deixando a virtualidade a educar. Onde você pensa, para conversar 10, 15 minutos e bate um sono miserável. Eu sei o que é isso. E eu não condeno. Eu sei o que é. Sem celular, Não, mas eu tenho adolescente, eu sei como é. E eu estou me policiando porque a gente também faz isso. Então, isso é uma questão sintomática que a gente precisa ter uma percepção de que Deus tem nos chamado para despertamento, para entender que o projeto de Deus, como está o projeto de Deus na nossa vida? Família. Primeiro, Deus tem nos chamado para não sermos egoístas, para entendermos o processo que Deus tem nos chamado. E por último, vamos ver o capítulo de João, que está aqui. Eu quero falar sobre a gratidão, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Gratidão por tudo que Deus fez. João 6, capítulo 1.
João capítulo 6, versículo 1. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, e aqui é o último texto, nós vamos encerrar, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus voltou, viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? E disse isso para pôr Filipe à prova, porque sabia o que ele ia fazer. Aí na última página, está ali. Filipe respondeu, versículo 7. Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui tem um rapaz com um lanchinho da tarde. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus respondeu: diga ao povo que sente. Todos se assentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães e fez uma mágica. Fez um pilim-pim-pim. Deu 3 pulinhos. O que ele fez? Agradeceu. E repartiu. Em seguida, fez isso com o pão, depois fez o mesmo com os peixes, e todos começaram e comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, eu não sei quanto tempo levou isso depois, 5.000 homens comendo? Num deserto, depois de ouvir uma pregação de não sei quantas horas. Quantas horas levou isso? 5 horas. Sentado no chão. Sentado no chão. Mas depois disso tudo, os caras satisfeitos juntaram os pedaços que sobraram para que nada se desperdiçasse e juntaram 12 cestos. Mas multiplicou os pães? Multiplicaram-se. Isso. Por que multiplicou-se? Porque ele agradeceu? A gratidão, o poder da gratidão. Então, quando a gente é grato pela família que tem, quando a gente é grato por aquilo que você talvez ache que é pouco, mas que para muita gente é muito, para alguns pode não ser nada, mas não importa a referência, importa o que Deus tem te dado e a consciência que eu e você temos que ter daquilo que Deus nos deu. A comparação aqui não cabe, porque importa o que Deus nos fez, né? Pela graça de Deus somos o que somos. Paulo diz: eu não sou nem mais e nem menos. O diabo que quer que você se sinta mais, o diabo sempre nos leva ou para o orgulho ou para a depressão. Ou a gente se acha a última bolacha do pacote, ou a gente se acha a titica da mosca da titica do cavalo e do bandido. Nunca é o equilíbrio. Quem nos traz para o equilíbrio? O Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus. Pela graça eu sou o que sou. Não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior. E aí, para que Deus nos deu então essa graça? Só tem valia se nós compartilharmos uns com os outros. Se o menino matasse a fome dele, estava tudo certo. Não ia ser pecado. Mas se você não compartilhasse hoje a bênção que Deus fez na sua vida, não ia ser um pecado. Mas por sua causa, muita gente pode ser abençoada. Muita gente vai saber que é um Deus que faz milagres. Muita gente vai saber que é um Deus que restaura e traz não só a cura física, mas também tem um projeto na sua vida, na sua casa, na sua família. E que este lar é um lar bendito. Amém. E que daqui nações vão servir ao Senhor. Amém. E que daqui gerações futuras irão reconhecer o Senhorio de Jesus Cristo através da vida de vocês. Não foi apenas uma coisa pontual que aconteceu. Ninguém sabe o nome desse menino. É o menino do lanchinho.
É o iFood da época. Mas o que vale? Saber o nome dele, bater palma para ele, ou ele estar sendo contado dentro do projeto que Deus tinha para a vida dele? Se o projeto da vida dele foi só fazer isso, ele cumpriu o propósito. Às vezes a gente quer fazer coisas tão grandes, quando Deus só quer que você reparta o que você tem. Mas é tão pouco. Quem disse que é pouco? Você? Sobraram 12 cestos, né? É pouco para quem? Aos olhos de quem? Porque com um pedacinho de pau, com um cajadinho, Moisés libertou uma nação. O que está na tua mão, usa. E Deus usou aquele pedaço de pau para que ele fizesse milagres, sinais e prodígios. E as coisas aconteceram. Amém? Amém. Então nessa tarde nós temos gratidão. E nós temos que entender que estes textos estão falando, se existe alguma coisa no reino, por favor, pratiquemos. Vamos viver isso, vamos viver essa unidade em família, a começar na própria casa, para depois vivermos numa comunidade de irmãos que professem a mesma fé. Vamos viver a realidade, não apenas uma religiosidade. Deus não nos chamou para ficar vivendo de bandeirinha de igreja, de denominação. Ah, eu sou aqui, eu sou desse, eu sou... Mais para trás um pouquinho do texto de Romanos 14, eu não vou ler agora. Se você tiver a curiosidade de ler um pouquinho para trás, ele fala, eu fiquei sabendo que vocês estão discutindo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Escuta, de onde vocês tiraram isso? Nós todos somos de Cristo. Amém. Nós todos somos de Cristo. Foi ele que morreu na cruz. Vamos parar de bobagem? Se fosse falar hoje, vamos parar de besteira. Vamos acordar para cuspir, como diria meu sogro. Então, vamos ter a consciência clara daquilo que Deus tem nos chamado para ser, e porque somos, podemos fazer. Nós não fazemos para ser. Isso é a religião que nos ensinou. Eu vou repetir. A religião nos ensinou a fazer coisas para sermos. Não é verdade. Nós já somos. Porque somos é que fazemos. Eu já sou filho de Deus. Por isso eu faço a obra que o Espírito Santo começou em mim. A boa obra que Ele colocou em mim, o querer e o efetuar. Eu não vou ser mais santo se eu fizer as obras dentro de uma instituição. Pelo contrário, às vezes isso vai me trazer muito problema. Porque isso vai me enganar a mim mesmo. Porque o evangelho pregado por demônios, que a Bíblia nos ensina, infelizmente, está dentro das igrejas. Porque as pessoas vão para barganhar. Ah, eu oro, eu jejuo, eu subo no monte, eu faço, eu aconteço e tal. Deus, você tem que me ouvir. Oi? Tenho mesmo? Ah, então não vale de nada isso? Depende, se você está fazendo com esse coração, não vale mesmo. É melhor não fazer. Mas vale um coração contrito e quebrantado, obediente à voz do Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Eu não pedi para você fazer nada disso. Não, mas eu estou 30 anos aqui. Eu falei, tem fundo de garantia no céu agora? Desde quando? Tem carteira assinada agora no céu? Fundo de garantia, tem INSS? Mais vale fazer o que Deus manda do que querer apresentar e pressionar o Senhor com aquilo que Ele não pediu. A gente às vezes quer ser rei, quer ser sacerdote, fazer um monte de coisa. Temos direito a tudo isso, desde que façamos na unção que Ele colocou para as nossas vidas. E não existe unção maior do que essa, família. Amém. Família. Primeiro chamado é esse. Não adianta eu ganhar o mundo e perder minha casa. Não adianta eu perder a minha alma, ganhar o filho dos outros e perder os meus. Não adianta. Orar pelas pessoas, chegar em casa, minha mulher não pode orar na minha cara e eu na dela. Misericórdia, Deus nos livre disso. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Eu queria orar com os irmãos que estão nos assistindo, depois nós vamos encerrar aqui e vamos continuar e orar uns pelos outros aqui. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos e irmãs e que a Tua palavra seja escudo e broquel, ela cumpra o que Te apraz. Amém. Essa espada afiada de dois gumes que já está cortando deste lado, que corte a cada um, Senhor, naquilo que precisa, que seja retido aquilo que é bom, aquilo que, Senhor, que de fato vem da Tua parte. Amém. E que, Senhor, assim sendo,
nós possamos ser gratos. Gratos por aquilo que o Senhor tem feito. Que paremos de chamar pouco aquilo que veio das tuas mãos. Que paremos, Senhor, de comparar com coisas tão pequenas e tacanhas, sendo que é aquilo que o Senhor pôs à mão. Ou pode, pois, o homem sem entendimento dizer o que foi que o Senhor fez ou deixou de fazer? O Senhor perguntou isso a Jó. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter clareza, discernimento e possamos avançar em conhecer-te e dar-te a conhecer. Obrigado pela família que o Senhor nos tem colocado. Obrigado por esta casa mais uma vez. Abençoamos este lar e abençoamos cada família aqui estabelecida. Cada um que aqui está, aqueles que não puderam vir e aqueles que estão assistindo irão ver. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até a semana.